Há alguns dias, há uma semana ou 2 semanas, Joschka Fischer, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão e vice-chanceler, afirmou que neste momento a senhora Merkel, portanto, relembrou que a Alemanha já destruiu a Europa por 2 vezes e que neste momento a senhora Merkel, por motivos positivos, arrisca-se a fazer exatamente a mesma coisa e utiliza técnicas em que está a tirar gasolina para... Por comentário é que merece esta, vamos lá ver, declaração. Aquilo que é preciso também relembrar aqui, porque isto é um país em que se come bastante queijo, limiano e não só, e portanto por vezes vai-se perdendo a memória das coisas. Provavelmente uma das primeiras pessoas que disse em Portugal que a senhora Merkel estava a tentar fazer através do euro, leia-se marco, e da União Europeia, aquilo que Hitler não tinha conseguido fazer com as divisões Panzer, fui eu próprio. Caiu-me em mundo em cima, como é hábito e costume, dizendo, bom, isto não é um excesso, lá está ele, etc. Para agora se constatar que, de facto, o que nós temos assistido é, de facto, um processo de destruição, de colocação sob a pata do imperialismo germânico de todas as economias da Europa. E, portanto, é isso que é o processo da integração europeia. Mas isto para si é um plano pré-concebido ou é fruto também da enorme responsabilidade que alguns países, incluindo nós, temos na maneira como escolhemos os nossos destinos? Claro que é um plano, em meu entender, há um plano e um plano sagaz, levado a cabo pela Alemanha, que soube utilizar-se dos fundos europeus para financiar a sua reunificação, que soube não aplicar as regras que agora, e que já na altura, com os chamados PECs, os Pactos de Estabilidade e Crescimento, eram para aplicar aos outros, mas não a ela. E, portanto, soube criar, digamos, uma força acumulada que, se lhe aplicassem as medidas e as receitas depois que pretende aplicar aos outros, jamais teria conseguido. E, portanto, há aqui um plano sagaz que começa, de facto, com a instituição da moeda única, passa pelo processo de industrialização e a seguir com as políticas comuns de completa liquidação da capacidade produtiva e termina com os programas de austeridade. Isto é, nós temos hoje praticamente os países todos da Europa e é também muito curioso refletir sobre isso. Aqui há 20 anos atrás os problemas da dívida eram os problemas do terceiro mundo. Era a África, era a América Latina. Hoje, os problemas da dívida são os problemas da Europa. Houve aqui uma bascularização no mundo em que, nos chamados, naquilo que normalmente se chamam os países emergentes, as Índias, as Chinas, até o próprio Brasil, aquilo que está a assistir é um processo, obviamente com alguns traços característicos novos, mas de acumulação primitiva de capital. E, portanto, o que se passa hoje em Xangai não é fundamentalmente diferente daquilo que se passou na Europa no século XIX, por exemplo, em Manchester ou em Lyon, e, em contrapartida, nos países, digamos, ditos do centro, o que se está a verificar é, sob o argumento de que no outro lado do mundo há quem aceite trabalhar por $1 ou menos do que isso, portanto, há uma informalização, a uma precarização e a uma compressão crescente das condições de trabalho e, portanto, dos trabalhadores, mesmo relativamente aos mais qualificados. Portanto, isto é o primeiro ponto. Segundo ponto, há de facto um plano sagaz do imperialismo germânico e depois há um conjunto de governos, a começar pelos nossos, que são governos verdadeiramente vende-pátrias, e as coisas devem ser ditas sem... Não se trata de um problema de acrimónia, nem é um problema de insulto pessoal, é um problema de qualificação. Nós, se agora conseguimos pensar com alguma frieza e algum distanciamento o que foram as sucessivas etapas do processo de integração europeia, nós vemos como os sucessivos governos foram aceitar lá fora condições inimagináveis, impensáveis do ponto de vista de lógica de desenvolvimento do país, com as cotas do leite, com as cotas do pescado, com as políticas agrícolas, com a lógica dos fundos virem não para reapetrechar a nossa economia, mas para financiar o seu abate, e fazendo depois cá dentro um discurso, grande vitória que obtivemos, e portanto foram vendendo o país a retalho, sucessivamente, e ainda agora ajoelham completamente perante essas dificuldades e esforçam-se, aliás, e empenham-se em se mostrar, digamos, uns discípulos obedientes e venerados relativamente àquele que é verdadeiramente o grande inimigo dos povos da Europa.